Oi, galerinha! Vocês já repararam que as ruas, elas contam histórias? Pois podem acreditar que elas contam sim. Bom, vamos pegar o nosso livro de história e abrir lá na página 11, onde tem essa ilustração. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura de cada parte desta rua para entendermos como é que as ruas elas costumam contar essas histórias. Então vamos lá. A iluminação das ruas era feita por lampiões que funcionavam a gás ou a óleo. Há muito tempo, as ruas eram de terra e não havia movimento de carros. As crianças brincavam com tranquilidade e as pessoas andavam de bicicleta. Com o tempo, as ruas passaram a ser pavimentadas com pedras, chamadas de paralelepípedos. O traçado de algumas ruas precisou ser alterado para dar lugar a prédios ou para serem ampliadas. Muitas ruas ganharam calçadas e pequenos jardins. O movimento de carros começou a crescer. Uma pessoa que mora há muito tempo na mesma rua se torna testemunha das mudanças que nela ocorreram. Atualmente, os carros tomam conta das ruas das grandes cidades. No entorno delas são construídos edifícios e não é mais comum as crianças brincarem, como era antigamente. Oi, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente começou a aula um pouquinho diferente, né? Fui logo contando uma historinha para vocês, na verdade, a história que as ruas contam. Aliás, as histórias que as ruas contam, porque não são poucas. Pessoal, primeiramente, bom dia. Hoje é a nossa aula de história, certo? Espero que vocês tenham acordado super bem, com vontade de estudar, né? Sei que vocês sempre acordam assim, sempre dispostos, mas enfim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as histórias que as ruas contam, beleza? Depois que eu expliquei para vocês, que eu falei aí para vocês sobre como as ruas elas costumam contar histórias, vamos agora para a página 12, onde nós iremos explorar os documentos, certo? Bom, lá na página 12, eu tenho um pequeno texto. Daí, ele diz o seguinte: o senhor Aristóteles nasceu em São Paulo em 1900. Eita, mas faz tempo, gente. 1900, 2020, 120 anos, só isso. Bom, leia o depoimento dele sobre a rua onde ele morava quando ele era criança. Vamos lá acompanhar essa leitura de como que era aí essa rua. Vamos ver o depoimento do senhor Ariosto. A Avenida Paulista era bonita, calçamentos de paralelepípedos, palacetes. Oi, crianças! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Bom, como vocês puderam perceber, como eu já disse, na verdade, nós falaremos hoje um pouquinho sobre as histórias que as ruas contam, certo? Nem sempre a rua que a gente mora era assim. Então, teve toda uma história, todo um desenvolvimento, certo? Toda uma evolução, na verdade. Bom, agora que nós vimos isso, vamos lá para a página 12 no nosso livro de história, explorando documentos, certo? Bom, vamos lá. O senhor Ariosto, eita, nomezinho difícil, nasceu em São Paulo em 1900. Gente, 1900, nós estamos em 2020. Fazem quantos anos? Exatamente 120 anos. É ano pra dedéu. Bom, vamos lá. Leia o depoimento dele sobre a rua onde ele morava quando era criança. Que rua era essa, pessoal? Vamos lá entender um pouquinho. A Avenida Paulista era bonita. Calçamentos de paralelepípedos, palacetes. As outras ruas eram semicalçadas, cobertas de árvores de mata. De noite, os lampioneiros, que eram os trabalhadores que acendiam os lampiões nas ruas, quando não havia ainda luz elétrica, vinham acender os lampiões e de madrugada voltavam para apagar os lampiões. Minha rua tinha poucas casas, uma aqui, outra a 500 metros. Naquela época faziam casas bem grandes. A nossa tinha um quintal com pés de laranja,
mexerica, ameixa e abacate. Minha mãe gostava muito de flores e plantava rosas, margaridas e violetas. Olha só, gente, esse relato dele é justamente da Avenida Paulista, que é uma rua super, hiper, mega movimentada hoje em dia em São Paulo. Vou deixar aqui uma foto só para vocês verem como que ela é atualmente. Olhem só, aqui no material de apoio eu tenho as duas imagens, certo? Do mesmo lugar, que é a Avenida Paulista. Essa primeira aqui, gente, foi a Avenida Paulista em 1902, 2 anos depois que o senhor Ariosto nasceu. E aqui a Avenida Paulista atualmente, certo? Bom, agora vamos voltar para a nossa atividade. Lá na primeira questão diz o seguinte: com base no texto, responda as questões. Em que rua de São Paulo o senhor Ariosto morou? Super fácil, né? Ele fala bem no início. Como o senhor Ariosto descreve a rua onde ele morou quando ele era criança? Como que era essa rua? Lá no material de apoio há uma foto antiga e a outra atual da rua onde o senhor Ariosto morou, que eu acabei de mostrar para vocês. Compare as imagens com o que é descrito no texto e, no caso, vocês não vão poder conversar com os colegas porque vocês estão em casa, mas vocês podem conversar com os pais de vocês ou com os irmãos, podem mostrar essas fotos para eles e conversar sobre o que mudou, né? Nós podemos perceber, gente, que várias coisas mudaram. Ele disse que antes as casas eram uma aqui, outra a 500 metros de distância, então era bastante longe. E hoje em dia, como nós podemos ver aqui nessa imagem do nosso material de apoio, não é bem assim, né? Olhem só, aqui as casas elas estão bem juntinhas e cheias de prédios, certo? Então não tem mais aquela distância que existia entre as casas antigamente. Então nós podemos observar aí que são diferenças bem grandes. Agora, lá na página 13, vocês irão me responder. Lá onde eu faço parte da história, né? Qual é a rua mais antiga onde se localiza a sua escola? Ou seja, a rua mais antiga de Açailândia. Gente, deixa eu ver se eu lembro. Não tô lembrada, vou ter que pesquisar também. Pesquisem aí. Qual é a rua mais antiga da nossa cidade? Pesquise uma fotografia onde mostre essa rua no passado e responda os itens a seguir. Desenhe como a rua era antigamente e como ela é atualmente, certo? Tia, mas eu não faço ideia de uma rua que seja no passado. Vocês podem pedir ajuda para os pais de vocês e eles podem até não ter uma fotografia, né, dessa rua. Mas vocês peçam para que eles contem a vocês como que eram essas ruas. Pode ser até a rua que vocês moram atualmente. Vai ver que os pais de vocês moram aí desde sempre, não sei. Então eles irão falar para vocês como que era a rua e vocês irão usar a imaginação de vocês e descrever como era essa rua antigamente e como ela é atualmente, certo? Aí vocês irão me falar, essa rua ela passou por mudanças? Quais? Gente, é bem evidente que as ruas elas passam por mudanças, né? Até porque nada fica igual. Agora lá na página 14, vamos falar sobre as ruas e os nomes delas, certo? Aqui nós temos nomes de várias ruas e nomes com vários significados. A memória de uma cidade, ela também está preservada no nome das ruas, certo? Muitas vezes o nome das ruas, assim como fazem os monumentos, homenageiam, eita, quase que não sai, homenageiam povos, fatos e personalidades que fizeram parte da história da cidade e de países, certo? Então costuma ter sempre aí um significado, o nome das ruas e o nome dos bairros também. No passado, em algumas cidades, o nome de uma rua era dado de acordo com os trabalhos realizados pelos moradores do local. Havia, por exemplo, a Rua dos Sapateiros, a Rua dos Alfaiates, a Rua do Comércio, entre outras. Então, existe ali ruas de acordo com, no caso, o trabalho de cada pessoa, né? As pessoas que trabalhavam ali, elas só consertavam sapatos, então eram sapateiros. E por aí vai. Agora, vamos lá para
uma questãozinha que tem no final da página 14, certo? Nas cidades, cada rua recebe um nome, ok. O qual é importante para a localização de um espaço. Então, se nós não soubéssemos o nome da rua, ficaria difícil para a gente conseguir se localizar, né? Há ruas que são nomeadas com números, letras ou referências de animais, pessoas, lugares, profissões, cores, entre outras. Você conhece o nome de algumas ruas das suas cidades? Escreva o nome da rua onde você mora. Vocês irão colocar aqui. Neste quadro, indique qual elemento ou número da rua onde você mora está relacionado. Então, eu tenho vários elementos, gente. Tem, natureza, número ou letra, data histórica, povo indígena, personagem histórico, cidade ou país. Tem profissão e tem também outros, né? Então, vocês podem falar aí qual que é, no caso, o elemento que é o nome da rua de vocês. Por exemplo, tem aqui, lá na Vila São Francisco, tem a rua Safira. Nós sabemos que Safira é uma pedra preciosa, então ele vai entrar como este elemento, entendeu? Então é mais ou menos assim que vocês irão fazer. Aliás, mais ou menos não, é assim que vocês irão fazer, certo? Você sabia que no Brasil há nomes bem diferentes de ruas, como a Rua da Via Láctea, Rua Telescópio e Rua Espelho Mágico? Gente, não sabia, não conhecia, não fazia ideia dessas ruas. Pesquise o nome de uma rua bem diferente da sua cidade e registre esse nome no caderno. Bom, vocês irão pesquisar aí qual é a rua com o nome, sei lá, mais diferente, mais inusitado que tem aqui em Açailândia. Assim, agora no momento eu não tô conseguindo lembrar não. Mas pesquisem aí e me falem qual que é essa rua aí, que tem um nome diferentão. Bom, crianças, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido bastante, certo? Super beijo da tia, um super abraço e até amanhã. Tchau, tchau, galerinha!